Você acha que o seu futuro vai ser definido por uma grande decisão, um grande evento, uma virada inesperada. Mas a verdade é mais silenciosa e muito mais perigosa. O seu futuro está sendo definido agora, em pequenas escolhas que você faz no automático. Um padrão invisível, repetido, disfarçado de normal. E se você não enxergar esse padrão, você vai chegar lá na frente e chamar de destino aquilo que foi só repetição. Deixa eu te fazer uma pergunta que dói. Se alguém assistisse à sua vida por uma semana, sem ouvir suas promessas, só observando suas ações, que futuro essa pessoa diria que você está construindo? Um futuro de crescimento? Ou um futuro de fuga? Um futuro de coragem? Ou de desculpas bem arrumadas? Porque o padrão não mente, ele revela. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Elas tentam mudar o futuro pensando em metas, planos, frases motivacionais, mas continuam repetindo o mesmo microcomportamento todo dia. E o microcomportamento é o tijolo do destino. Você não vira o que você quer, você vira o que você repete. Hoje você vai descobrir qual é esse padrão invisível, por que ele se forma, como ele te prende sem você perceber e como você começa a quebrar agora, antes que ele vire a sua vida inteira. Porque tem uma diferença enorme entre não saber e não querer ver. E esse vídeo é para te fazer ver. Imagina que a sua mente é uma fábrica. Lá dentro existem linhas de produção automáticas. Você não acompanha tudo. Você só vê o produto final, suas decisões, seu humor, seus impulsos, suas reações. Só que por trás do produto existe um processo. E o padrão invisível é esse processo repetido. Ele pode ser procrastinar quando dá medo. Pode ser se calar quando precisa se posicionar. Pode ser aceitar pouco porque não se sente merecedor. Pode ser buscar prazer rápido para fugir do vazio. Pode ser se distrair para não enfrentar. E o mais traiçoeiro, ele sempre vem com uma justificativa bonita. O padrão invisível se constrói por um motivo simples. O cérebro quer economizar energia e evitar dor. Economizar energia cria hábitos. Evitar dor cria fuga. E quando hábito e fuga se juntam, nasce uma vida inteira no piloto automático. E ele é tão invisível porque ele se mistura com o cotidiano. Ele mora no só hoje. Só hoje eu não treino. Só hoje eu não escrevo. Só hoje eu não ligo. Só hoje eu não falo. Só hoje eu não começo. Só que só hoje, repetido, vira sempre. E quando vira sempre, vira personalidade. E quando vira personalidade, vira destino. É assim que o futuro é decidido sem alarde. Não é um grande não. É 1000 pequenos depois. Você já percebeu como quando você está prestes a fazer algo importante, o corpo muda? A respiração encurta, o peito aperta, a mente acelera e surge uma vontade estranha de fazer qualquer coisa, menos aquilo. Aí você pega o celular, você abre outra aba, você lembra de uma tarefa urgente, você vai resolver um detalhe pequeno, você promete que daqui a pouco faz. Isso não é preguiça, muitas vezes é proteção. O seu sistema nervoso aprendeu que crescimento é igual a risco, e ele te puxa de volta para o familiar. E aqui está a primeira parte da verdade. O padrão invisível não está só na sua mente, ele está no seu corpo. Você repete respostas físicas antes de repetir escolhas. Por isso, às vezes, você sabe o que tem que fazer, e mesmo assim não faz. Porque a consciência quer uma coisa e o corpo quer segurança. Agora, como esse padrão nasce? Ele nasce de experiências que viram regras. Um dia você se expôs e foi humilhado. Regra: não apareça. Um dia você falhou e foi punido. Regra: não tente. Um dia você confiou e foi traído. Regra: não dependa. Um dia você foi criticado quando estava feliz. Regra: não se mostre. E essas regras viram filtros.
e filtros viram vida. Por isso você pode trocar de emprego e repetir a mesma insegurança. Trocar de cidade e repetir o mesmo vazio. Trocar de relacionamento e repetir a mesma dor. O cenário muda. O padrão continua. Porque o padrão não mora fora. Ele mora dentro. E o padrão invisível tem um truque. Ele se alimenta de alívio imediato. Sempre. Toda vez que você foge do desconforto, você sente alívio. E o cérebro aprende. Isso funciona. Procrastinação dá alívio. Desistir dá alívio. Se distrair dá alívio. Evitar conversa dá alívio. Aceitar menos dá alívio porque evita confronto. E aí o padrão se reforça. Vira trilho. Então presta atenção no ponto decisivo. Você não é fraco. Você está treinado. E tudo que é treinado pode ser retreinado. Só que você precisa parar de lutar contra o efeito e começar a mexer na causa. O padrão invisível também aparece na sua atenção. O que você alimenta todos os dias? Medo, comparação, indignação, fantasia, vício em novidade? Porque o que você consome vira clima interno, e o clima interno vira decisão. Se o seu clima interno é ansiedade, você toma decisões curtas. Se o seu clima interno é escassez, você aceita pouco. Se o seu clima interno é comparação, você perde coragem. Se o seu clima interno é raiva, você destrói pontes. Se o seu clima interno é fuga, você vive começando e não terminando. E a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você pratica. E aqui entra uma coisa que parece pequena, mas é uma arma. O primeiro pensamento do dia. Tem gente que acorda e imediatamente pensa: tô atrasado, tá difícil, mais um dia, de novo isso. Parece só reclamação, mas isso é programação. Porque o seu cérebro pega esse pensamento como orientação e ajusta todo o resto. Sua energia, sua irritação, sua pressa, suas escolhas. E quando você começa o dia derrotado por dentro, você toma decisões derrotadas por fora. Você começa a escolher o caminho mais fácil, o atalho, a desculpa, o depois eu vejo. Você começa a negociar com você mesmo. E toda negociação com o seu futuro é uma venda barata da sua vida. Você vende uma chance por um alívio, vende uma atitude por uma fuga, e faz isso tão rápido que nem percebe. Quer ver um sinal do padrão invisível? Presta atenção na sua frase favorita, aquela frase que você repete toda semana. Eu tô sem tempo. Eu tô cansado. Eu mereço um descanso. Eu começo na segunda. Quando eu tiver X, eu faço Y. Às vezes é verdade, mas às vezes é só o seu padrão tentando te manter onde você está. E não é só o que você pensa, é o que você tolera. O padrão invisível define o nível de respeito que você aceita, o nível de esforço que você entrega, o nível de caos que você normaliza. E tudo que você normaliza vira base. Você pode querer uma vida alta, mas se a sua base é baixa, a vida sempre volta para o chão. Agora deixa eu te contar uma história rápida. Um amigo meu vivia dizendo que queria empreender. Ele tinha ideias, tinha energia, tinha até dinheiro guardado, mas ele sempre esperava o momento certo. Um dia eu perguntei: quando você diz momento certo, o que você está tentando evitar sentir? Ele riu, disse que era só prudência, mas depois admitiu: medo de parecer incompetente, medo de ser julgado, medo de falhar. Ou seja, o padrão invisível era evitar exposição. E enquanto ele evitava exposição, ele chamava isso de planejamento. 10 anos passam rápido quando você chama medo de maturidade. Você consegue ver como isso é perigoso? O padrão invisível não se apresenta como medo. Ele se apresenta como lógica. Agora não. Ainda não está pronto. Melhor esperar. Não vale a pena. Eu preciso de mais segurança. E você acredita, porque parece inteligente. Só que no fundo, é o seu sistema nervoso tentando te proteger do seu futuro.
E tem um outro disfarce ainda mais comum. Eu não tenho escolha. A pessoa diz isso para tudo. Não tenho escolha, preciso aceitar. Não tenho escolha, é o que tem. Não tenho escolha, é meu jeito. E essa frase é um veneno silencioso, porque ela mata a responsabilidade sem você perceber. Ela te dá uma sensação falsa de inocência. Só que, enquanto você repete "não tenho escolha", você vai construindo um futuro onde realmente não terá. Porque escolha é músculo. E quando você não treina, ele atrofia. Você começa deixando uma conversa para depois. Depois deixa uma decisão. Depois deixa um sonho. Depois deixa um limite. E um dia você olha e percebe que você virou alguém que vive reagindo, não escolhendo. Então eu quero que você observe uma coisa. Onde você diz "não tenho escolha", e se, em vez disso, você dissesse "eu estou escolhendo isso porque..." Mesmo que seja uma escolha difícil, assumir que a escolha muda o seu cérebro. Porque o padrão invisível adora duas coisas: desculpa e anestesia. Quando você assume a escolha, você corta as duas. E aqui vem o pico emocional. Se você não quebrar esse padrão, ele vai quebrar você aos poucos. Não com um grande desastre, mas com uma erosão silenciosa. Você vai acordar um dia e perceber que a vida que você queria viver virou uma vida que você observa nos outros. Você vai perceber que você virou especialista em imaginar e amador em agir. Você vai perceber que você passou anos esperando coragem. Mas coragem não chega. Coragem é construída. E tem uma coisa que quase ninguém fala: o tempo não cura padrão. Tempo só repete padrão. Você não fica mais corajoso só porque envelhece. Você fica mais condicionado, a menos que você interrompa. Então, como você interrompe agora? Não é com promessas gigantes. É com 3 movimentos pequenos e consistentes. O primeiro movimento é capturar o microsegundo, o instante em que o padrão começa, o instante em que sua mão vai para o celular, o instante em que sua mente diz "depois", o instante em que você sente a tensão e quer fugir. Esse microsegundo é o ponto em que você ainda tem escolha. Se você perde, o trilho puxa você. Se você pega, você treina liberdade. O segundo movimento é nomear o padrão. Em vez de "eu sou assim", você diz "isso é um padrão", "isso é um comando", "isso é um alarme". Você separa você do programa. Porque enquanto você se confundir com o programa, você vai defendê-lo. E defender o padrão é viver preso. O terceiro movimento é criar microprovas novas. Pequenas, ridiculamente pequenas, mas repetidas. Se seu padrão é fugir, sua microprova é ficar. Ficar mais 1 minuto na tarefa. Se seu padrão é se calar, sua microprova é falar uma frase a mais. Se seu padrão é aceitar pouco, sua microprova é dizer um não calmo. Se seu padrão é começar e não terminar, sua microprova é terminar algo pequeno hoje. Microprovas viram evidência. Evidência muda crença. Crença muda identidade. Identidade muda futuro. E tem um acelerador que fala a língua do cérebro. Ensaio. Antes de dormir por 7 dias, você escolhe um gatilho que te derruba e se vê respondendo diferente. 2 minutos. Você se vê respirando, ficando presente, fazendo a microprova. Sente no corpo. O cérebro aprende por repetição, imagem e emoção. O que você ensaia, você facilita. E o que você facilita, você faz quando a vida apertar. Agora eu quero te deixar com uma pergunta direta, que você não responde para mim, você responde para você. Qual padrão invisível está definindo o seu futuro agora? É fuga? É comparação? É medo de ser visto? É necessidade de agradar? É autossabotagem quando começa a dar certo? É vício em alívio? Escolhe um, porque enquanto ele não tem nome, ele manda. Se você identificou o seu padrão, comenta aqui embaixo em uma frase. Meu padrão é...
Só isso já faz você sair do automático e entrar na consciência. E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai quebrar esses padrões um por um, com método, sem fantasia, até você sentir na prática que você voltou para o volante. Guarda essa frase para terminar. O seu futuro não é um evento, é um padrão. E o padrão que você repete hoje é a vida que você vai chamar de destino amanhã.